Glória a Deus, glória a Jesus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 6, né? E eu queria mais uma vez reforçar com os irmãos, né, os amigos, ouvintes, telespectadores do nosso canal, o porquê de eu estar usando essa máscara, né? Os irmãos têm perguntado, né, os que não sabem ainda, que não tinham ainda visto, né? Eu estou usando porque estou fazendo um procedimento dentário, né? E assim que eu terminar, então eu estarei tirando a máscara, tá bom, meus irmãos? Tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos então à meditação da Santa Palavra de Deus. Só lembrando, é um procedimento simples para simples correções, tá bom, irmãos? Tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo de número 6, né? Está escrito o seguinte: Paulo censura o litígio entre os irmãos. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeia aos que são menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Tendes demandas uns contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aleluia, Pai. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do nosso Senhor Jesus e pelo Espírito de Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Os nossos corpos são membros de Cristo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro.
como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Vamos repetir. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não por certo, ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Fuge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo, né? Ele fala aqui com os irmãos da igreja de Corinto, né? E na cidade de Corinto, igreja de Coríntios, né? E a respeito, né, de um irmão ter demanda com o outro irmão dentro da igreja. Ele fala, ele nos exorta, ele nos ensina, nos repreende, até o presente momento, de que nós não devemos, irmãos contra irmãos da igreja, ter demandas uns contra os outros. Não devemos ter demandas uns contra os outros, né? E ele fala da injustiça. Primeiro, não deveríamos ter demandas um contra o outro. Todos os problemas que surgir na igreja, entre irmãos, é claro que é entre irmãos, precisa ser resolvido ali, né? Ali, dentro da igreja, à luz de Cristo. Mas, se tiver algum tipo de problema contra algum ímpio de fora, tiver necessidade de contratar um advogado, né? Luta de todas as formas para resolver o problema de maneira amigável ali dentro da igreja. Se não for possível, então contrate um advogado para poder resolver aquela necessidade, para julgar a sua causa, para poder dar ali o veredito final. Mas, se ainda assim for possível, contrate um advogado dentro da igreja, entre irmãos, né? Isso, irmãos, somente após esgotado todas as possibilidades de acordo dentro da igreja. A primeira pessoa que tem que saber que quando há problema entre dois irmãos, membros da igreja, é o pastor da igreja. Ele é a primeira pessoa que tem que chegar, tomar conhecimento do que está acontecendo, daquela contenda, daquela rixa, daquela coisa que aconteceu entre os irmãos, para que o pastor possa tomar pé da situação
e com a sabedoria que Deus lhe dá, ele resolver de maneira pacífica, né? Amigável, construtiva, né? Amável, respeitosa e, sobretudo, né? De maneira a agradar a Deus, né? Para que continue havendo, né? Perfeita união, harmonia, unidade na Igreja de Cristo, né? E Paulo fala também, irmãos, a respeito do irmão que se prostitui. Mas vamos à luz da palavra para que nós possamos ganhar tempo aqui, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E nós paramos ontem, a nossa meditação, nós esbarramos exatamente no versículo de número 10, né? Que diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, né? Não erreis. Né? Voltando um pouquinho. Mas os irmãos vai a juízo com o irmão. Isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Terdes demandas uns contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. Isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos hão de julgar? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome de nosso Senhor, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia, Pai. Paulo exorta aqui, irmãos, a todos nós, né? Homens e mulheres de modo geral, né? Nas nossas igrejas, né? A necessidade de uma perfeita comunhão uns para com os outros. De compreensão, ali de maneira que nós possamos não perder o reino de Deus, né? Ele fala inclusive da tolerância, né? Porque antes não sofrer a injustiça? Porque antes não sofrer o dano, né? Porque é claro que aquele que sofre a injustiça, aguenta firme, o Senhor lhe dá a recompensa. O próprio Senhor Jesus fala em outra mensagem, né? Ele fala, não vingueis de vós mesmos. Eu sou a vingança. Eu dou a recompensa. E o que isso quer dizer? É que pequenas coisas, picuinhas por causa de pequenas coisas, é uma bobagem, é uma besteira, não vale a pena se indispor com o seu irmão na igreja por causa de pouca coisa, né? Ainda que você se considere injustiçado, mas a palavra nos pede, né? Por que não sofrer antes a injustiça? Por que antes não sofrer antes o dano? Ainda que você tenha está tendo algum tipo de prejuízo com seu irmão, mas Deus com toda certeza te recompensará. E Deus o julgará e Deus o repreenderá. A repreensão que não pensa você, que você perdoando o seu irmão, mesmo sendo injustiçado, você perdoando o seu irmão, né? O seu irmão vai ficar impune que não vai. Deus vai cobrar dele por você. Deus está vendo tudo. Deus contempla tudo.
E Deus não é Deus de passar a mão na cabeça de ninguém. Deus é pai. Meu pai sempre falava isso. Deus é pai, não é padrasto. Né? Aí, embora tem muitos padrastos que são gente boa, que cuida bem dos enteados. Mas por que o papai falava isso? É porque padrasto, o enteado não tem o sangue dele. Né? E o sangue, né? O sangue é que faz nós termos a perfeita piedade. É o sangue que faz isto. Vocês podem ter certeza, numa família de muitos irmãos, né, existe as intrigas, as rixas, principalmente família de pessoas ímpias, irmãos que não falam com irmãos, um não fala com o outro. Mas se houver uma contenda de um estranho com aquele irmão ou com aquela irmã, e aquele irmão que não fala com o irmão estiver perto, vocês podem ter certeza que na medida que o irmão estiver vencendo, ele fica quieto. Mas se o irmão estiver perdendo a peleja, ele entra a favor do irmão. Mesmo não tendo amizade com o irmão, mesmo não falando com o irmão, mesmo estando de mal com o irmão, por causa do sangue. Né? O sangue fala mais alto. Né? O sangue fala mais alto. Né? E Deus fala, né? Por que não sofreis a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Não é seu irmão biológico, irmão de sangue, mas é irmão em Cristo Jesus. Então nós precisamos ter tolerância, né? Ter tolerância. Mas não precisamos ficar com prejuízo. Entramos em acordo, conversamos, combinamos, acertamos as ideias, né? E se for problema dentro da igreja, né? Ali que o pastor ele é obrigado a tomar conhecimento e tomar providência e resolver o problema. É para isso que existe pastor na igreja. É para isto. Pastor na igreja, ele é responsável por tudo e por todos. Não existe exceção. Sem exceção. O pastor da igreja ele é responsável por todos os membros, desde o menor até o maior. Desde o mais simples, mais humilde, até o mais elevado, exaltado dentro da igreja. Né? Seja lá quem for, não importa a posição social. O pastor da igreja é responsável por todos. Todo tipo de problema que acontecer dentro da igreja, ele tem que tomar posição, tomar providência e dar a solução. Né? Mesmo fora, se for trazido para ele, ele precisa dar ouvido e assumir a responsabilidade de pastor e dar um bom desfecho para aquela situação. Né? E a palavra continua